Oi, meu nome é Isaac, tenho 15 anos. Eu gostaria de saber sobre o transporte público. O que o senhor poderia fazer para melhorar, baixar o preço, essas coisas? O caso aqui do Isaac, que fala do transporte público. Hoje tem uma luta, Isaac, já no movimento lá de 2013, junho, quando as pessoas foram para a rua. Você lembra como é que começou a discussão? Começou com a passagem em São Paulo, o valor da passagem. Né? As pessoas diziam, olha, não dá, nós não aguentamos mais pagar, era 20 centavos, aparentemente muito pouco, mas o cara que pega 4 ônibus por dia, o 20 centavos para ele é bastante, e chega no fim do mês, tirou 20, 30 reais dele. Para quem ganha uns 10 mil reais, é pouco, mas para quem ganha 700 reais, é muito, percebe? E quem é que anda de ônibus? Quem ganha pouco. Né? Isso é ruim. Nos países centrais, nos países desenvolvidos, todo mundo anda de ônibus. Todo mundo. A gente vai fazer turismo na França, você anda de metrô e ônibus o tempo inteiro. As pessoas de terno, gravata, as mulheres lindas, maravilhosas, andando de ônibus. Por quê? Porque o sistema de transporte público funciona. Ou seja, a ideia de mobilidade. Mobilidade é mais do que transporte, vocês concordam? Eu posso me mover a pé, de cavalo, de charrete, de bicicleta, de carro, de ônibus, de metrô, de avião, tá? Então, como é que as pessoas se movem? Então, você precisa fazer um estudo de mobilidade e aí incentivar algumas formas de mobilidade que facilitam a vida das pessoas. Por exemplo, em Araçatuba, quando eu morei lá, Araçatuba é uma cidade relativamente plana, era a segunda cidade que mais tinha bicicletas no Brasil. Perdia só para Joinville, que também é plana, tá? Onde havia incentivo. Todos nós tínhamos bicicleta e andava na rua de bicicleta. Você ia para a escola de bicicleta, você ia para o clube de bicicleta, você ia para o teatro de bicicleta, você ia no mercado de bicicleta, tudo bicicleta. E hoje, ninguém anda de bicicleta. Por várias razões. Primeiro, não incentivamos a bicicleta. Nós não temos ciclovias nas cidades. Agora algumas cidades estão fazendo. Aqui nós fizemos uma ciclovia que tinha função de marketing político, em que nós transformamos a Via Norte numa ciclovia que leva do nada a lugar nenhum. Porque ninguém anda. Eu nunca vi uma pessoa andando naquela ciclovia. Nenhuma pessoa. E eu passo lá constantemente. Por quê? Mal feito, mal planejado, gastou 7 milhões e 200 mil reais num projeto que eu conheço, que é da época do governo do Palocci, que não saiu do papel, projeto maravilhoso, que não seguiram, e aí a ciclovia não funciona. Então, o transporte. Então, quando você fala de transporte público, tem que pensar mais do que do ônibus. Percebe? Ribeirão já tinha que ter um plano de metrô de superfície, para começar a construir agora, para daqui 10 anos todo mundo andar de metrô em Ribeirão. Lisboa tem 600 mil habitantes, menor que Ribeirão. A grande Lisboa tem 2 milhões de habitantes, mas Lisboa, que é uma cidade de muitos anos, né, antiga, cidade complicada, muito fechada, ela tem 600 e poucos mil habitantes, menos que Ribeirão. E tem metrô há quanto tempo? Tudo funciona no metrô lá. E assim em outras cidades, né? A gente fala, Estocolmo tem 600 mil habitantes. Algumas dessas, Genebra tem 200 mil habitantes, né? E lá já tem tudo isso funcionando. Por quê? Porque a ideia de mobilidade lá está sendo discutida há muito tempo com seriedade. Então você vai andar por uma rua de Sevilha, por exemplo, as pessoas estão andando a pé, muitas andando de bicicleta e poucos carros na rua. Porque o ônibus funciona, o metrô funciona, a bicicleta funciona, tem ciclovia para tudo quanto é lado, tudo anda. E aqui não tem. Como não se pensou nisso, porque não se tinha visão de Estado, é sempre a visão de governo, eu quero fazer para inaugurar a estação do meu metrô. Eu quero inaugurar, ou se eu puder fazer a estação para inaugurar, eu faço. Se eu não puder, eu não invisto. Quando que na verdade você tem que falar, o metrô é para 30 anos, como foi o esgoto em Ribeirão. Começou a mexer com o esgoto, tratou 14%, o prefeito saiu, o outro tratou mais 7%, o outro mais 15%, o outro mais 12%, hoje nós tratamos 92% do esgoto de Ribeirão, que é o 10º melhor do país, 10ª melhor cidade, que ainda tem muito esgoto, e eu levo vocês para conhecer locais que estão caindo esgoto no riozinho nosso aqui, que vai para o Rio Pardo. Tá? Então, o investimento hoje é em mobilidade, nas várias formas de mobilidade, com visão de longo prazo. Começar a investir agora, para cada dia você ter um transporte melhor. E o passe livre, que surge essa discussão do passe livre, eu acho que passe livre para todos, nós não temos condição de aguentar, o orçamento não dá, mas para o estudante sim. Eu acho que quem está indo para a escola, voltando da escola, não tem que pagar passagem.
Mas quem que tem que bancar isso? A empresa? Não, tem que criar um fundo municipal, de um modo arrecada o dinheiro para esse fundo, o fundo banca a passagem dos estudantes. Tá? Hoje nós temos uma coisa no Brasil que é vergonhosa, é fazer milagre com o chapéu do outro. Nós dissemos assim, idoso não paga. Então, ok, faz uma lei, idoso não paga. Faz uma lei que PM não paga. Faz uma lei agora que estudante não paga. Quem paga? Não existe, Milton Friedman dizia assim, não existe almoço grátis. Se você está deixando de pagar, alguém está pagando. E quem é que está pagando? O pobre. Aquele que não é nem idoso, nem estudante, nem PM, nem cadeirante, ele está pagando. Aí a passagem fica muito cara. Nós deveríamos criar um fundo para atender os idosos, um fundo para atender o cadeirante, um fundo para atender os PMs. O Estado não quer que o seu PM seja transportado? Ele manda dinheiro para o município para ajudar a pagar as passagens. Um fundo, ele cria um fundo estadual e alimenta esse fundo e divide com os municípios proporcionalmente. E aí os policiais vão andar de graça, mas não é de graça, está sendo pago. E aí o transporte teria melhor qualidade e a passagem seria menor. Eu não tenho dúvida de que transporte público tem que ser subsidiado. Não tenho a menor dúvida disso. Transporte público de massa tem que ter dinheiro do Estado permanente. Não só na construção, mas também na manutenção. Né? Então, se é importante que as pessoas se transportem de maneira mais adequada, o Estado tem que investir nisso. Nós temos um transporte hoje que é lata de sardinha. E eu andei 20 anos de ônibus lotado em São Paulo, e eu carregava meus livros, minha marmita, era uma loucura. Né? E eu vejo aqui na cidade a mesma coisa. A pessoa sai lá do Quintino para vir no centro, ela demora 45 minutos. Quando se ela vier de bicicleta, ela chega antes. Percebe? Então, por quê? Porque nossa mobilidade não foi bem preparada, nós não pensamos nisso enquanto país, enquanto Estado, e estamos pagando um preço muito alto hoje. Tá? Então, não sei se eu te respondi, mas são essas ideias que a gente tem. Eu vou pra